Olá, bom dia! Hoje a tia tá aqui em clima junino, tá vendo? Bem legal, não é? Lembrando mais da nossa cultura. Apesar de nós não estarmos na escola para fazermos aquelas apresentações maravilhosas, mas aí a tia veio para homenagear esse mês, tá? Com essa blusa bem legal. É isso mesmo, só falta um milhinho aqui em mim, hein? Bom dia! Bom dia, Zequinha. Hoje nós teremos aula de história. Hum, tá bonita, hein? Obrigada, Zequinha. Então vamos lá. Hoje nós iremos ver um pouquinho mais sobre a história do nosso país. Vamos lá? Vamos! Bom, então aqui nós iremos ver um pouquinho da história da nossa capital, sobre Brasília, tá certo? Ó, na época do Brasil colônia, a capital era o Rio de Janeiro. Então eles decidiram construir um novo local para que fosse a sede do governo na época, tá? Nesse caso, eles construíram Brasília. E aqui estão alguns monumentos que foram construídos. Brasília foi construída de uma forma bem planejada, com a visão de melhorar a vida do povo. Nesse caso, ó, então o objetivo de criá-la de início foi justamente, para integrar as várias partes do país, para que eles tomassem o controle de forma mais organizada, tá? Na época, o local era bem deserto. Acredito que por isso que eles fizeram toda a construção de Brasília neste local. Aí vejam, a tia vai mostrar bem de pertinho alguns locais, ó, onde tinha lá o poder legislativo. Estão vendo aqui? Onde funciona hoje, né? Então, ficaram arquiteturas bem interessantes, não é? Nessa construção de Brasília, vieram vários trabalhadores de vários lugares, incluindo Norte, Nordeste, e outros lugares do país. Esses trabalhadores eram chamados de candangos, ó, candangos. Eles vinham de diversas partes do país, eram pessoas humildes que vieram fazer parte da construção de Brasília. Em 1959, Bruno Jorge ele fez esse monumento, todo feito em bronze. Ela tem cerca de 8 metros de altura. Ele quis homenagear aqui, ó, bem legal. Ele quis homenagear os candangos da época que construíram Brasília. Esses candangos, eles não tinham boas condições de vida neste local. Não foi ofertado para eles lugares bons de ficarem hospedados, nem as suas famílias também. Mesmo assim, eles construíram lugares bem interessantes em Brasília. Então, além dos candangos, que vieram, de diversas partes do nosso país para compor aquele espaço ali de Brasília, também vieram pessoas de fora do nosso país, como por exemplo os franceses. Nessa época, o país, no caso o nosso Brasil, era todo controlado por portugueses. Então, o que acontece? Tanto é que eles eram quem dominavam tudo o que aqui existia. Por exemplo, a cultura, eles tentaram implantar a cultura de Portugal, que era a cultura deles, tá? Os franceses, na época que moravam aqui, migraram para o Brasil, eles queriam agir livremente. Como assim, tia? Eles protestaram nas ruas o direito de praticar livremente, o direito de
de compra, de venda, de ter a sua própria religião. Nesse caso, eles queriam comercializar também o pau-brasil e outras riquezas, coisas que Portugal não queriam deixar, porque eles dominavam toda a situação aqui no nosso país. Ao fazer esses protestos, Portugal teve que agir. Tiveram que mandar Mendes Sá para que fosse controlada a situação. Que as pessoas queriam ter mais direito. Ó, aqui nós temos uma foto de Mendes Sá. Ele é nascido do país de Portugal, tá? Vem lá de Coimbra. E ele chegou aqui, ó, querendo controlar, manter um controle do nosso, de tudo que existia no nosso país. Então, Mendes Sá, ele veio para tomar o controle e melhorar essa questão da revolução que eles estavam fazendo, né, no nosso país, controlar os franceses. Então, ele foi um administrador colonial português, exerceu o cargo de juiz desembargador, foi nomeado como terceiro governador-geral do Brasil de 1558 a 1572, chegou a Salvador, na Bahia, em 28 de dezembro de 1557, tomou posse do governo em 1558, né, como a gente já viu aqui a data, procurou pacificar a colônia, liderando a guerra, ou seja, como o nosso país ele era uma colônia de Portugal, então ele veio para amenizar a situação, né? Veio para ficar no controle. Os 14 anos de seu governo caracterizam-se por importantes realizações de tais como a fundação da cidade de São Sebastião, do Rio de Janeiro, em 1º de março de 1565, por seu sobrinho Estácio de Sá, que foi quem o ajudou nesse período. Então, Mendes Sá veio controlar esses protestos dos franceses aqui em nosso país, tá? E quem o ajudou aqui foi o seu sobrinho, Estácio de Sá, aqui, ó, tá vendo? Bom, então, já que estamos falando na falta de controle que Portugal estava tendo aqui no nosso país, ele não mandou, não somente Mendes Sá, mas também mandou, aqui ó, Tomé de Souza. E aqui tem um azulejo, um painel de azulejo, que existe lá em Portugal, onde eles retratam a chegada de Tomé de Souza ao Brasil, justamente também para ter um controle maior da situação aqui no Brasil. Então, o rei de Portugal havia mandado ele para aumentar o controle de Portugal sobre o Brasil. E quem veio com ele? Sua chegada foi bastante turbulenta, né? Porque ele trouxe padres jesuítas, construtores, pedreiros, carpinteiros e telheiros e soldados, justamente para controlar o nosso país, né? Que na época era colônia de Portugal, tá? Daí então eles começaram a construção na cidade de Salvador. Mas aí existia a parte alta e a parte baixa. Na parte alta morava justamente aquelas pessoas de classe alta, né? Era a casa do governador, a câmara, o colégio de jesuítas. Então eles tentaram impor a religião deles, né, aqui em nosso país, e aqui também, ó, e os costumes, né? Até então trouxeram também as arquiteturas, porque como eles trouxeram pedreiros e carpinteiros, né, essas pessoas, eles construíam do jeito que eles já vinham sendo acostumados a construir lá em Portugal. Então, por isso que a arquitetura é bem parecida, de Salvador, na Bahia, é bem parecida com algumas arquiteturas do período do Brasil colônia, né? Porque eles permaneceram até hoje, muitas ruas permanecem até hoje com esse tipo de arquitetura, tá? Aí vejam só, na parte alta eram pessoas de melhor condição, tá?
onde eles dominavam, né, a situação. Na parte baixa, lá em Salvador, mais próximo do litoral, ficaram os armazéns, as casas das demais pessoas, ou seja, as pessoas comuns, tá? E aí, entenderam? Espero que sim. Bom, então, nós falamos um pouquinho sobre o quê? Os franceses, não é isso? Sobre quando eles começaram a protestar, porque eles queriam ter a sua religião sem ser perseguida, não é? Queriam o direito de fazer o que mais, Zequinha? Eles queriam poder vender algumas riquezas, comercializar, no geral, para o Brasil, que é uma árvore que deu o nome ao nosso país. Isso mesmo. O que a gente viu mais aqui? Além disso, eles também queriam comercializar outras riquezas que nós temos aqui no nosso país. Além disso, nós vimos aí também a chegada de Tomé de Souza retratada em um azulejo. Bem interessante. Isso mesmo. Esse azulejo retratava a chegada de Tomé de Souza aqui em nosso país. De onde ele era, Zequinha? De Portugal. O que ele veio fazer aqui? Ele veio controlar um pouco mais o país. Por que, Zequinha? O que era que ele queria com isso? Com certeza, cobrar os impostos. Queria manter a ordem no nosso país, que na época era colônia de Portugal. Ah, entendi. Então Portugal mandou ele aqui para ter um controle maior da situação aqui no país, não foi? Exatamente. Ei, mas a professora aqui é você, não eu, tá? Eu sei, Zequinha, mas eu estou testando você. Tudo bem, tudo bem. O que mais, Zequinha? Nós vimos um pouquinho sobre a construção de Brasília, sobre os candangos. Quem eram os candangos? As pessoas que construíram a Brasília. E vinham de onde? De todo o país. Do norte, do nordeste e de outros lugares. Que legal. Mais alguma coisa? Não. Aprendeu só isso? Mais ou menos isso. Pronto. Então, tudo bem, pessoal. O Zequinha está certíssimo. Várias informações para vocês. Procurem colocá-las bem em suas atividades, seja no livro de lição de casa, de história, ou no livro didático, tá bom? Cheiro para vocês e até a próxima. Bom final de semana para vocês. Bom final de semana!